Fala galera que assiste o meu canal. E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer a resolução das atividades de web aqui. Primeiro a gente vai fazer aquela atividade que a gente começou em sala e não terminou. E depois eu faço aquele trabalho, né? Digamos assim, que eu deixei para vocês estudarem. Beleza? São vídeos separados, esse aqui vai ser só a atividade. Depois eu faço outro vídeo. Então bora lá. Para começar, a gente vai no nosso C, Champ, htdocs, cria a nossa pasta, né, para revisão, e aí a gente vai criar como ATV revisão 1. Depois a gente vai fazer o outro. Beleza. Aqui dentro a gente vai criar os nossos arquivos. Posso criar por aqui, como posso criar pelo meu editor, tá? Pela minha IDE. Vou criar aqui pelo editor mesmo, só por uma questão de costume. Beleza? Então vamos nessa. Primeiro a gente vai ter o começo do nosso site, que vai ser o index.php, e aí eu quero que vocês pensem nesse site da seguinte forma. É um site onde você vai logar nele e depois vai gerenciar os usuários. Às vezes você precisa, o administrador do sistema precisa gerenciar os usuários, então ver informações sobre o usuário ou qualquer outra coisa para poder alterar um dado, alguma coisa assim. Então a ideia desse sistema é essa. A gente está começando o desenvolvimento da parte administrativa do site e a gente começou pela parte de edição, visualização de usuários, beleza? Como a gente não está trabalhando com banco de dados, todos os nossos usuários vão estar salvos no nosso array, tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai ter o index, e aí vocês olham lá na descrição, os outros arquivos são verificar login e bem-vindo, e por último um arquivo onde eu vou exibir as informações do usuário. Então, temos o index, vamos criar o verificar login.php. Acho que não precisava botar a extensão. Não, tá certo. Então, index, verificar login, o próximo é bem-vindo.php, bem-vindo, vindo.php. E por último, esse que não está especificado o nome, mas vocês podem criar como vocês quiserem, mas eu vou criar como usuários, porque eu vou visualizar o uso, vou criar como usuário no singular, porque eu vou visualizar o usuário, né? Eu vou ver a lista de usuários lá no bem-vindo, e aí vou escolher um para poder visualizar as informações. Então vou deixar como usuário mesmo. Beleza? Então vamos começar pelo index. O index, como eu tinha dito a vocês, vocês podem pegar um formulário pronto na internet, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar um formulário, vou deixar aqui no index só para a gente poder otimizar o tempo e utilizar no PHP mesmo, tá? Então eu peguei um formulário aqui da internet, vou copiar o código aqui e a gente vai focar só no que a gente precisa, que é exatamente o formulário, tá? Então só lembrando, o name é o nome da minha variável que vai ser criada lá no meu back-end, lá no PHP, e o ID é o que é utilizado no front-end. Então ele vai servir para esse for, para o JavaScript, CSS, tá bom? Então name, eu vou mostrar a vocês, quando a gente enviar essas informações via post, ele vai criar uma variável usuário, outra variável senha e mais uma variável chamada tema, tá? E aí só lembrando que a gente tem que mandar para verificar login.php, tá bom? Então pronto, a gente tem esse formulário aqui, ele é só para a gente visualizar isso aqui, e aí a gente vai colocar o usuário senha, escolher um tema para poder salvar essa informação na session e no cookie, tá bom? Então beleza, isso aqui, formulário, vocês só lembrem de ter os campos corretos e saber o nome que vocês estão criando a variável lá no back-end, beleza? Então pronto. Para verificar login, o que a gente precisa fazer na verificação do login? A gente precisa ter uma lista de usuários para poder verificar se aquele usuário que foi digitado, aquele usuário e senha que foram digitados, correspondem a um usuário e senha que está cadastrado no nosso sistema. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui
um array de usuários que vai, e aí vocês cadastram os usuários que vocês quiserem, que vai ser usado para verificar se aquele usuário digitado lá no formulário de login é o mesmo, existe ou não, tá bom? Então eu vou ter aqui um usuário Gustavo que tem a senha 1234. Além dele, eu vou ter o usuário admin, que vai ter a senha 1234 também. A gente não está preocupado com segurança aqui agora, não é? Então, e a gente vai ter mais um usuário ADM com a senha 1234. 1234. Tá bom? Então pronto, temos os nossos usuários cadastrados no sistema. Então a partir deles, a gente vai entender se aquela pessoa que digitou usuário e senha vai poder acessar o sistema ou não. E aí ele fala o seguinte, ele fala para a gente ter um array associativo, que é exatamente isso que a gente acabou de criar, um array associativo onde eu tenho chave e valor, que tem que ficar salvo na session. Então, só relembrando, a session é sempre o primeiro a ser o primeiro comando que a gente faz para poder utilizar a session, e é sempre antes do PHP, desculpe, do HTML, certo? Sempre antes do HTML. Beleza. Então a gente vai salvar esses usuários na session. Tá bom. O que a gente precisa fazer? Já que a gente iniciou a session, a gente já tem acesso a essa super global session e a gente vai criar uma chave onde a gente vai armazenar essa lista de usuários. Então, eu vou só para facilitar o entendimento mudar para usuários cadastrados. Então, eu tenho a minha lista de usuários cadastrados salvo na minha session e ela tem exatamente esse valor aqui desse array associativo, tá bom? Então, a partir dele que eu vou verificar se aquela pessoa pode ou não acessar o sistema. Então, o usuário key com a chave com o velho senha, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para verificar? Primeiro, a gente tem que entender se aquela informação foi passada no formulário. Então, quando a gente olha para o formulário, a gente tem aqui usuário, senha e tema. Então, a gente vai entender se usuário, senha, senha e tema, e tema, foram passados pelo formulário lá na frente, lá no nosso index. Se eles foram passados, aí a gente vai verificar se aquela pessoa digitou um usuário e senha corretos, ou seja, se é ou Gustavo, ou admin, ou ADM, e se a senha for correspondente às senhas dos usuários, tá bom? E aí a gente pode fazer de duas formas, a gente pode verificar logo aqui se aquele usuário existe, se aquele usuário passado existe no nosso array e a gente verifica um a um, ou a gente pode fazer de uma forma inteligente que é usando o for each. Então, qual é a ideia do for each? Eu vou pegar o meu array de usuários, o meu array associativo de usuários, e vou um a um salvando a informação na variável usuário, e como chave, e o velho na variável senha, tá? Então ele vai fazer o seguinte, ele pegou a primeira linha aqui, então ele faz isso para cada linha. Ele pegou a primeira linha, Gustavo fica salvo dentro de usuário e 1234 fica salvo dentro de senha. Se eu der um eco aqui, por exemplo, nessas duas variáveis, senha e usuário, ele vai exibir para mim a linha a linha, primeiro Gustavo com 1234, no caso está ao contrário, né?
Então, 1234 Gustavo, 1234 admin, 1234 ADM. Ele vai fazer isso para cada item nesse array. Cadastrei um usuário novo. Alguém fez o cadastro nesse site. De novo, como a gente não está usando o banco, a gente vai colocar no nosso array, certo? Então, uma pessoa nova se cadastrou no site. Eu vou chegar aqui e adicionar uma chave nova. Então, o novo usuário vai estar aqui. E aí o meu for each vai entender aquele novo usuário e automaticamente vai fazer os testes que a gente precisa fazer um a um, né? E qual é o teste que a gente precisa fazer? Sabendo que eu tenho as minhas variáveis configuradas, setadas, eu tenho informação dentro das variáveis, eu posso verificar se aquela informação corresponde a algum usuário salvo no meu, entre aspas, banco de dados. Então, para cada item do meu array usuários, eu vou verificar se aquele usuário é igual ao usuário que foi passado no formulário e se a senha é a mesma senha que foi passada no formulário. Se isso aqui for verdade, ele diz para eu encaminhar a pessoa para a página do bem-vindo. Isso. E salvar o tema. E a gente salva o tema nos cookies, tá? Eu vou fazer algo que está fora do escopo que está pedido, mas só para ficar um pouco mais interessante, vocês vão poder visualizar isso mais na frente. Eu vou salvar usuário logado, ou seja, quem acessou o sistema, no momento que eu descobrir que aquela pessoa tem um usuário e senha válidos, eu vou salvar isso no session para poder usar nas outras páginas, tá? Então, isso está fora, isso aqui é novo, vou até botar aqui, novo. E depois eu vou direcionar o usuário para a página bem-vindo. Então, nosso header, location, direto para bem-vindo, bem-vindo.php. Só que ele fala para a gente salvar o tema. Se a gente fizer isso aqui antes, a gente perde a informação que está no post e não consegue salvar o tema nos cookies da máquina, tá? Então, antes de enviar, eu preciso salvar esse tema nos cookies da máquina. E aí a gente viu que é só a gente usar o setCookie. Em vez de usuário logado, a gente vai botar tema. E aqui a gente vai colocar o usuário, o tema que o usuário escolheu. Então, a gente vai olhar lá no nosso post, tema. E aí ele vai salvar a informação que o usuário escolher aqui nesse campo. Uma dessas três. Tá bom? Então, pronto. Salvei o tema do usuário e aqui o tempo, tá? E aí o tempo é daquela forma que a gente conversou. Eu tenho o horário atual, então a hora que eu estou salvando aquele cookie, eu vou dar uma vida para ele de alguns segundos. Esse valor aqui equivale a 24 horas. Então, durante um dia, essa informação vai estar salva. Tá? Esse outro parâmetro aqui é só para indicar onde no site aquela informação vai ser salva. A gente não precisa disso agora. Tá? Então, a gente vai deixar aqui sem esse parâmetro. Ok? Tá bom. Se tudo isso der errado, ou seja, se eu não tiver um usuário, senha e tema passado no formulário, e se eu não encontrar um usuário e senha que exista, eu vou mandar essa pessoa direto para a página de login de novo. Então, de novo, aparece o nosso header, index, e aí a pessoa não tem usuário, volta para a página de login. Deu um erro, tá bom? Então, pronto. Nosso verificar login é só isso. Beleza, vamos para bem-vindo. A bem-vindo a gente vai ter que exibir os usuários que estão salvos na session. Então, o que a gente fez aqui, a gente vai ter que exibir lá na bem-vindo e criar um link em cada usuário para exibir as informações deste usuário. O link deve levar a uma página que vai exibir as informações do usuário. Essa página é essa página do usuário aqui que a gente vai configurar também, tá? Opa, usuário, cadê? Aqui, usuário que a gente vai configurar também.
certo? Então, beleza. Então, a gente vai exibir essas informações para depois criar o link onde a gente vai poder escolher qual usuário a gente vai analisar as informações, tá bom? Então, vamos lá no bem-vindo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente sabe que a gente vai trabalhar com session, então a gente vai iniciar nossa session antes de qualquer coisa. Iniciamos a session, já podemos usar o array da session. Então, a gente vai exibir aqueles usuários. Então, vamos começar exibindo for each, ou seja, eu sei que eu tenho um array associativo e por isso eu vou usar um for each. Então, usuário não é o nosso caso. Vamos voltar lá, a gente vai ver que as nossas informações de usuários existentes naquele site, ou seja, que estão cadastrados, entre aspas, no banco, é essa chave usuários cadastrados. Então, lá na bem-vinda, a gente vai usar usuários cadastrados. Como chave e valor, a gente sabe que ele tem usuário e senha. Então, a gente pode deixar esse nome de variável, chave e valor, ou a gente pode, para facilitar o entendimento, usuário e senha. Tá bom? Colocamos usuário e senha. Então, a ideia aqui é só exibir os usuários. E aí, apesar de nossas senhas serem 1, 2, 3, 4, vamos manter só a exibição dos usuários por segurança, entre aspas, tá? Então vamos nessa. Então, para cada usuário na minha session, usuário cadastrado, tá? Como se fosse o usuário do banco de dados, eu vou exibir a informação daquele usuário. Então eu só preciso exibir a chave do usuário. Eu não preciso exibir a senha, o valor. Eu só preciso exibir a chave. Então eu vou exibir aqui. E aí, para ficar mais bonitinho, eu só vou quebrar a linha lá no HTML para poder visualizar isso direitinho. Antes disso, e aí é algo novo que eu tinha falado, esse session usuário logado aqui, a gente pode criar um bem-vindo para ele. Então, a gente pode simplesmente fazer um echo, e aí a gente pode botar da forma que a gente quiser. Eu vou botar aqui no H1 só para ficar mais interessante. E vou dizer, bem-vindo, vírgula. E aí ele botou um valor aqui de session automático, ou botou um nome, um valor da variável automático, mas eu vou pegar daqui, que é o usuário logado. Tá bom? Então, vamos ver como é que está até agora. Vamos para o nosso index. Vamos digitar um usuário e senha. Vamos digitar um usuário e senha qualquer. Então, vou digitar aqui ABC. Uma senha qualquer. E vou escolher o tema escuro. Entrar. Isso que dá para pegar as coisas prontas, tá vendo? Ele não enviou. Por que ele não enviou? Porque ele criou um JavaScript para, no submit do formulário, fazer outra coisa. Não quero isso. Não queremos isso. A gente quer trabalhar com o back-end. Então, vamos fechar aqui e abrir de novo. Uma vez que a gente tenha o usuário e senha, a gente vai botar de novo ABC, senha qualquer uma. Pode deixar no tema claro. Vou entrar. Percebam que ele foi e voltou. Ele voltou para o index.php. Por quê? Ele não encontrou aquele usuário. Vamos botar agora o usuário que a gente sabe que existe. Gustavo 1234. E salvar com tema claro. Pronto. Ele identificou que aquele usuário que eu passei, que a pessoa escreveu lá no formulário, existe no array associativo de usuários do sistema. E aí pensem nisso mais ou menos como se fosse o banco de dados que está salvando essas informações. Ele viu que existe aquele usuário, viu que a senha estava correta, e aí criou essa session, que aí está fora do escopo da atividade, mas só para a gente visualizar. Criou essa session de usuário, configurou o cookie e enviou aquela pessoa para o bem-vindo PHP. E no bem-vindo ele exibiu o olá, né? Bem-vindo, seja bem-vindo, e
listou os usuários. Então está aqui. Bem-vindo e o nome do usuário. E listou os usuários que estavam salvos. Certo? Beleza. Só mostrar algo interessante para vocês antes. Aqui no verificar login, eu direciono a pessoa para a página que eu quero. E aí a gente viu que query string, para utilizar o get do PHP, a gente pode passar um valor de uma variável por essa forma query string, né? Que é passar na URL. E então, quando a gente utiliza o header, a gente pode utilizar também desse recurso de passar informações via query string. Então, eu estou enviando o usuário para a página bem-vindo PHP e aí o nosso símbolo da query string, né, para poder utilizar. E eu vou criar uma variável chamada usuário logado, né? Então, vou criar essa variável aqui, usuário logado. Usuário logado. E vou dar o valor de 1. Por que eu quero verificar lá? Eu quero ter certeza que eu fiz o processo de verificar se aquele usuário existe. Então, eu estou passando essa informação usuário logado via query string, ou seja, eu vou acessar ela pelo nosso super global get com o valor 1. Então, é só para a gente entender o que a gente vai fazer no link dos usuários, tá? Então, eu tenho aqui a minha página, ou seja, para onde eu estou enviando aquele cliente, aquele usuário, e no caminho da página, ou seja, no caminho para onde eu estou enviando, eu já estou passando uma nova variável chamada usuário logado, que tem o valor 1, para poder lá acessar ela via get. Então, aqui eu consigo verificar se está configurada aquela informação na session, no super global get, e eu chamei de usuário logado, não foi? Usuário logado. Então, vou verificar se isso aqui tiver configurado. Opa! Se isso aqui tiver configurado, pronto. Eu vou exibir a informação. No caso, eu não vou exibir o usuário logado, eu só vou configurar, ou vou verificar, desculpe, antes de exibir a informação, se aquele valor é igual a 1. Ou seja, se realmente o usuário fez aquele login. Então, se for igual a 1, eu vou exibir só um bem-vindo e aí passar a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou passar para dentro dessa informação para poder exibir. Se realmente o usuário for logado, ele vai exibir essa mensagem, tá? E eu vou deixar assim, por enquanto, só para a gente fazer um teste. Vamos lá, verificar aqui. Então, vamos voltar para o nosso index, tá? Index.php, onde eu vou colocar usuário e senha. Vou botar aqui, usuário e senha que já existe, e entrar. Pronto. Ele funcionou igual, não foi? Vamos fazer o seguinte, mudar aqui de 1 para 2. Vocês vão ver que ele vai continuar fazendo login, ele vai exibir essa página, mas ele não vai exibir o bem-vindo, porque é como se o usuário não tivesse logado. Ele conseguiu chegar naquela página sem estar logado. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso index.php. E olha aqui, ó, só para vocês verem a query aqui, query string, foi passado. Usuário logado igual a 1. Então, vamos voltar para o nosso index.php. PHP. Fazer de novo o login. Tá vendo? Ele verificou, mas não exibiu. Por quê? Eu mudei o parâmetro que foi passado no meu get. Em vez de ser 1, eu passei 2. Tá? Vou deixar aqui 1. E aí a gente vai pensar agora na nossa lista de usuários. Por quê? Porque a nossa lista de usuários tem as informações, ou vai ter um link para poder exibir essas informações do usuário. Beleza? Então, eu não vou só exibir o usuário. Junto com isso, eu vou exibir vou tirar o BR, né? Vou exibir um link
com as informações do usuário. Vou deixar só um espaço aqui entre um e outro. Pronto. Vou exibir um link com as informações, como se eu estivesse acessando as informações desse usuário, como se fosse um link para poder exibir tudo que tem cadastrado daquele usuário, tá? Então eu vou colocar aqui, depois do nome do usuário, um link para aquele usuário. E aí a gente tem o nosso link HTML mesmo. Então a gente vai usar um href. Qual foi o nome da pasta que a gente criou? Da pasta que a gente do arquivo que a gente criou foi o usuário. Então a gente vai botar uma barra invertida, aspas. Significa o quê? Significa que eu estou usando a aspas dentro de outra aspas. Isso aqui me permite usar uma aspa dentro de outra aspas, sem quebrar a aspa de fora. Experimentem fazer sem, que vocês vão ver que vai dar um problema. Ou vocês fazem isso, ou vocês usam as aspas simples, tá? Então, eu vou colocar aspas aqui e vou indicar que eu estou enviando o meu link para o usuário PHP. Boa, ele já preencheu aqui, ele já entendeu. Então, eu sei que eu estou enviando para o usuário PHP com o parâmetro usuário, que foi o que a gente acabou de fazer lá, né? E esse usuário vai ter, essa variável aqui vai ter exatamente o nome que está lá no array de pessoas cadastradas, de usuários cadastrados, tá? Então ele vai criar um link mandando o usuário para essa página usuário PHP com esse parâmetro, tá bom? Só vou fazer uns ajustes aqui. Eu tenho a aspas aqui e ela vai pegar tudo isso aqui, inclusive o usuário. Então eu vou fechar ela aqui para poder concatenar com o usuário e logo depois usar o barra aspas de novo. Fecho o A, concateno com, eu não quero isso aqui, eu vou concatenar com o nome do usuário propriamente dito. E aí eu tenho o fim do meu link, tá? Vamos ver como é que fica? Ó, esqueci do BR. Então aqui no final eu vou quebrar a linha para botar cada usuário. Oh, nem preciso disso aqui. Vou só quebrar a linha para botar cada usuário na sua linha, tá? Vamos lá. Aqui eu vou mudar. Aí, pronto. E aí eu tenho um link. Tá vazio o meu usuário lá, meu arquivo de usuário.php. E aí eu só vou pegar agora vou exibir a informação somente daquele usuário que foi passado aqui dentro, tá bom? Então beleza. Vamos fazer o login de novo, só para a gente ter certeza que está tudo certinho. Opa, eu vim direto para cá, vamos para index. Vamos fazer o login. Para ele poder exibir o bem-vindo. Que a gente voltou aquela variável para 1. Então vou botar aqui, Gustavo, 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, voltou a exibir o bem-vindo. E o caminho está aqui, eu clico, ele leva para nova página. Tá bom? Vamos construir essa página agora. Então, para essa vamos só corrigir uma coisa antes, porque ele está dando um espaço aqui. Então a gente deve ter feito, aqui, pronto. Sem espaço. Correto é esse. Tá? Vamos ver. Continua com espaço. Vamos voltar do começo. Gustavo. 1, 2, 3, 4. Ok. Pronto. Tirou o espaço. Beleza. Vamos construir nossa página de usuário. Aqui. Usuário. Então, o que, é que a gente vai exibir na página de usuário? A gente vai exibir as informações que ele vai puxar de um array associativo que está salvo na session também. Essas informações são nome, sobrenome, usuário e data de cadastro. A gente não tem isso ainda. O que a gente tem é uma lista de usuários que podem acessar o sistema,
mas a gente não tem as informações sobre esses usuários. Então vamos criar, e aí vocês podem criar tanto no verificar login quanto no bem-vindo. Eu vou criar logo no verificar login, que é um array associativo com as informações, usuários. Então, é um array associativo onde eu vou salvar as informações daqueles usuários. Ele até colocou aqui. Então, vamos lá. Para cada usuário, eu vou ter a chave do usuário e dentro eu vou ter outro array associativo com as informações do usuário, tá? Então, é nome, sobrenome, usuário e data de cadastro. Então, sobrenome, Gustavo, não tem problema nenhum. Não, vamos mudar. Tá, vamos botar Santana. Data de usuário, de novo, Gustavo. Aqui, só para diferenciar, vou botar a primeira letra maiúscula, tá? E por último, a data de cadastro. Data, cadastro, tá? E aí eu vou botar uma data qualquer. Não vou usar essa função, a gente pode botar direto como string. Então, 10/10/2010. 2019, tá ótimo. É bom que todo mundo já era nascido. Certo? E aí eu fiz uma posição do meu array informações usuários, é o usuário Gustavo, e dentro dessa minha chave eu tenho o valor, que é um outro array associativo. Então, eu preciso acessar esse nome para depois acessar qualquer informação aqui de dentro. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros usuários. Então, vou criar para cada um uma chave com as informações do usuário. Então, admin vai ter o nome admin, sobrenome adm, usuário admin mesmo, e a data de cadastro eu vou deixar a mesma, tá bom? Depois para ADM. ADM eu vou fazer a mesma coisa. ADM, ADM. Vou botar aqui só para ficar igual, admin. Usuário, aí o usuário é ADM, data de cadastro igual. E por último, Bartô, ficou minúsculo aqui, tá? Deixa eu consertar. Usuário é Bartô, data de cadastro igual. Então eu tenho dois arrays aqui. Eu tenho um array associativo que tem os usuários que têm permissão para entrar no sistema, e eu tenho um array associativo que é referente às informações daqueles usuários que estão cadastrados aqui. Eu poderia fazer um só, não tem problema. Eu poderia ter um array só com essas informações e aqui embaixo senha. Mas vamos fazer separado, tá? Vamos deixar um array para cada um. Então, informações do usuário. Vou salvar informações dos usuários aonde? Na minha session. Eu tenho usuários cadastrados e eu tenho informações usuários, que vai receber esse meu novo array com as informações de cada usuário, tá bom? Pronto. Lá, então, na nossa página de usuário, dependendo do usuário selecionado, e como é que a gente vai saber o usuário selecionado? Via query string. Então, a gente vai verificar se aquela query string foi criada e aquela variável foi passada. A gente viu aqui que ela foi passada na variável usuário. Então, o nosso get vai ser na variável usuário. E se ele foi passado, eu vou verificar dentro da minha session. Então, dentro da session, naquele array específico de informações dos usuários, eu vou verificar se aquele valor que foi passado aqui corresponde a alguma chave dessas quatro. 1, 2, 3, 4. 4. Certo? Então, usuário. Vamos voltar lá para o usuário.
Então, se ele corresponde a algum. Então, é session, e aí foi informações do usuário, correto? Opa, aqui, informações usuários. Pronto. Então, para cada item daquele informações usuários, eu vou verificar se o usuário existe e o valor, no caso, para esse array, é todo esse outro array aqui, tá bom? Então, minha chave é Bartô e o valor é todo esse outro array aqui. Então, é isso que eu estou verificando aqui em usuário. O usuário vai ser aqueles 4 itens, Gustavo, Admin, ADM e Bartô, e o valor vai ser os arrays que estão dentro desses itens, tá? Estamos usando a session. Se a gente está usando a session, a gente precisa iniciar a session. Pronto. Então, para cada item ali dentro, eu vou verificar se aquele usuário for equivalente ao usuário que foi passado via query string, então eu exibo as informações daquele usuário. Então, dentro desse meu if, eu tenho que, de novo, varrer os itens do meu valor. Os itens do meu valor são os itens desse array. Como é que eu faço para iterar sobre o array? Eu faço um for each de novo. Só que dessa vez vai ser um for each nesse valor aqui, que é o valor que está salvo no meu usuário. Então, e ele vai ter a informação e o valor da informação, tá? E aí eu só faço imprimir essa informação ali. Eu posso até, se eu quiser, colocar aqui a informação qual é e adicionar pode ser uma setinha mesmo, só para indicar que é aquele valor. E depois eu pulo uma linha, né? Quebro uma linha lá no HTML. Então, a minha informação, eu vou concatenar com esta seta e adicionar o valor logo depois. Então, o que é que ele vai exibir? Ele vai exibir a informação a informação nome tem o valor Bartô. A informação sobrenome tem o valor Santana. Por aí vai, tá bom? Então, ele vai exibir isso aqui. Beleza, vamos lá. Vamos testar. Então, meu usuário é Gustavo. Eu vou colocar a senha 1234, deixar o tema claro. Deixar o tema claro. E aí eu vou poder escolher qual desses eu quero ver a informação. Então, vamos olhar o de Bartô. Pronto. Ele exibiu as informações de Bartô. Beleza? Faltou uma coisa. Faltou o cookie, não é? Ninguém falou nada. Vocês não falaram nada. Mas faltou o cookie. Como é que a gente sabe que o cookie está salvo? Vamos fechar aqui. Vamos abrir um novo. Eu abri no index? Abri. Pronto. Vamos abrir um novo. E aí a gente vai verificar aquele valor salvo na sessão. E a gente vai verificar 2 vezes. Vou fazer o primeiro login. 1, 2, 3, 4. Vou salvar como tema escuro. Pronto. Enviei. Como é que a gente sabe que está salvo? F12. A gente vai lá em aplicação. Aí vem storage, cookies e aí o cookie para aquele site. O cookie para esse site está aqui como tema dark. Tá vendo? Então, quando lá na frente eu escolhi dark, ele salvou esse tema dark aqui. Tá? E aí vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no index e mudar o tema. Então, vou logar com o mesmo usuário, mesma senha. Vou botar claro dessa vez. Entrar. Pronto. Ele já mudou aqui para light. Então, ele fica salvo aqui. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui no login e verificar se ele já tem um tema escolhido. Aqui eu escolho já uma opção, né? Antes da pessoa precisar logar. Tá bom? Beleza, galera. Se vocês tiverem dúvida, é só falar. Valeu!